Aí a gente, ô, meu nobre, tudo bem? Tudo Tudo bem, tranquilo? professor? Me escuta, Boa noite a boa todos. noite, me escuta bem? Me escuta bem? Escuto bem, escuto bem. Tá, e a imagem tá tranquila também? Tudo certinho? Tudo perfeito aqui, professor. Está me vendo Tudo bem tranquilo. também? Sim, ótimo, ótimo, tranquilo, maravilha. E aí, meu nobre, que bom falar com você, que coisa boa. Para Conta mim, para mim como é que estão essas lutas no Legislativo no Rio Grande do Sul aí. Como é que você está? Esse é o teu primeiro mandato, né? é meu primeiro mandato. Até começar, primeiramente, agradecendo o convite, professor. Para mim, é Eu é uma que alegria, agradeço. para mim, é uma alegria fantástica estar junto com o senhor, falando de candidatura avulsa no Brasil, falando de crise representativa, falando de política, porque na minha monografia, né, eu trabalhei muito o seu recurso, né? Seu recurso que chegou ao STF de forma extraordinária, um recurso extraordinário, né, que chegou no STF pleiteando direito e candidatura avulsa no Brasil. Eu busquei esse contato com o senhor e desde o final de 2019, quando eu defendi minha monografia, a gente vem conversando, inclusive encaminhei vale até para o senhor analisar naquele época que estava sendo discutido no STF, né, as Tive- audiências é, Públicas Tivemos audiência do pública, né? Exato, que o STF chamou justamente por causa da sua. Dá para agradecer ao Augusto Biermann Pinto, que é especialista em direito eleitoral, um dos maiores referências dessa área aqui no Rio Grande do Sul, professor Rodrigo, né, está nos acompanhando aí. E esse trabalho se deu justamente pela minha paixão de política, pela política desde muito cedo. E quando eu tentei, em 2016, ser candidato a vereador, o candidato mais jovem aqui da minha cidade, Santiago, uma cidade Uhum, muito próxima de Santa Maria, interior do Rio uhum, Grande do Sul, região uhum. capital, eu acabei não passando na convenção do meu partido por apenas um voto. E o que eu fiz naquele momento? Eu comecei a analisar os perfis de candidatos que tinham sido aprovados e eu vi que faltava bastante alinhamento ideológico, doutrinário, pragmático dentro do partido, né? E eu, na minha caminhada pela juventude partidária, eu sempre defendi que nós tínhamos que investir bastante em formação política para que nós preparássemos o nosso filiado para ter esse alinhamento. Porque a minha crítica principal, professor, é que hoje os partidos eles viraram cartórios, Sim. né? Que apenas eles homologam candidaturas. Eles não têm um alinhamento doutrinário, pragmático. Tanto que se pegar um membro, vamos usar o meu partido, por exemplo, do PP de Santiago e um membro do PP lá do Rio de Janeiro, sua cidade, né, a gente vai ver que falta esse alinhamento ideológico, né, que a gente vê muito presente em outros tantos partidos, mas nos partidos mais do centro democrático a gente não vê tão presente essa preocupação em formação. E comecei a analisar, e eu como um liberal de formação também, né, eu acho que a gente tem que pulverizar as formas do cidadão ser protagonista do meio político, né? E a gente ouve bastante críticas referente ao ingresso de pessoas que não são do meio e querem ser protagonistas, mas elas ficam impedidas por causa do artigo 14, né, da Constituição, que determina as condições de elegibilidade, né? Que numa delas é a filiação partidária. E naquele movimento catastrófico de corrupção, de anomia social que nós vivemos nos últimos anos, como é que tu conseguiria trazer uma pessoa, principalmente da iniciativa privada ou do meio acadêmico, né, para ser candidata, para dar sua contribuição com a sua comunidade para a política, sendo que ela teria que se filiar nesse Uhum. conglomerado de partidos aí que infelizmente viraram sopinhas de letrinhas, né? Tanto que hoje o cara que se elege deputado pelo PP, amanhã ele está no PSDB, depois ele vai para o PSB e assim vai indo. E isso eu consegui identificar muito no meu trabalho. Só que o que acontece, professor? A única coisa técnica, a única coisa prática que eu e meu orientador, professor Antônio Augusto, conseguimos fazer o levantamento que nós tínhamos para dizer é isso aqui, né? Está aqui, é palpável, né? Uhum. Era o seu recurso. Nós não temos no Uhum. mundo acadêmico produção científica, nós não temos artigos, a produção de artigos é muito limitada ainda sobre o assunto, né? E daí eu Sobre esse aspecto, Fernando, só me permita fazer fique à vontade, professor. uma, um parênteses aqui e explicando para aquele que nos escuta por que o tema é tão escasso, né?
Na verdade, o tema é tão escasso porque ele era um tema esquecido antes do meu recurso. Tá? Exatamente. Ou seja, quando o tema das candidaturas independentes, enfim, as candidaturas também chamadas de avulsas, enfim, nós tivemos o processo, elas existiam no Brasil, né? Elas existiam no Brasil até o golpe do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Exato. E quando o Getúlio em 45, está caindo, né? A sua base de sustentação está ruindo, ele ele é o responsável por organizar a sua própria legislação de transição. E aí o que acontece? Ele organiza a legislação de transição, nacionalizando os partidos políticos, tá? Nacionalizando os partidos políticos, o que era um golpe, tá? do Getúlio, porque só o Getúlio Vargas teria força política para organizar partidos nacionais. Personificada a força política dele nele. Exatamente, porque ele conseguiria, portanto, fazer o PTB, né, com os líderes sindicais, na medida em que os sindicatos estavam manietados no Ministério do Trabalho, estavam sob a tutela do Ministério do Trabalho. Então ele arregimentou, né, com esse braço o PTB, e com os interventores federais, né, aqui no Rio de Janeiro era o Amaral Peixoto, com os interventores federais, ele chamou inclusive um dos interventores, que era o Agamenon, que era o interventor de Pernambuco, e passou a ser ministro da Justiça. Então, com os interventores, ele organizou o PSD, que, veja, foi a dupla, né, de siglas de partidos que deu sustentação e dominou o período 1945-1964. Exato. E o golpe de misericórdia foi evitar qualquer elemento exógeno, qualquer elemento externo, proibindo as candidaturas independentes. Então, o tema das candidaturas avulsas, das candidaturas independentes, ele foi um tema que foi esquecido. Após 1945, os caciques políticos provaram o gosto do monopólio, do cartel, né, de terem o poder total, né, o controle absoluto. E aí fizeram o quê? Nunca mais reintroduziram o tema na pauta política brasileira, até a chegada do recurso, basicamente, ao Supremo Tribunal Federal e os pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República. Aí esse tema ele ressurge no cenário político nacional, mas nós observamos uma grande lacuna doutrinária, uma grande lacuna acadêmica, tanto nas obras jurídicas, porque ninguém nunca mais falou do assunto depois de 1945, quanto o tema no plano da história, né? Ou seja, do ponto de vista das monografias, das dissertações, das teses, no campo da história e da sociologia, o tema também não retornou, o tema também não voltou à baila. Então ele foi um tema absolutamente esquecido e que voltou a ganhar destaque quando o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos digamos assim, um número de estudos muito pequeno ainda no Brasil. O tema está efervescente, está em ebulição. Então era só esse parênteses que eu queria pontuar aqui. Mas, por favor, claro, continua, estou curioso. Esse trabalho depois ele subsidiou um outro trabalho de conclusão de curso de Direito também aqui na cidade vizinha de Santa Maria, trabalho que eu elaborei. E o meu primeiro capítulo, eu faço todo o levantamento histórico, tanto do direito eleitoral quanto da questão da candidatura avulsa no Brasil, como surgiu os partidos políticos até os dias atuais. Né? E meu objetivo é tornar esse trabalho um livro, porque é algo que realmente faz falta, como o senhor já falou. Né? E daí o que eu tinha? Aquele cenário. Primeiro, analisar a atual conjuntura, né? Os movimentos de rua, que depois se tornaram em movimentos apartidários. Daí a gente vê, por exemplo, o MBL, depois o Livres e outros tantos movimentos que vieram surgindo, que juntaram candidatos alinhados ideologicamente
mas divididos em inúmeros partidos políticos, né? Ou seja, pessoas que tinham um objetivo maior, que era estar na política para defender a sua doutrina, a sua convicção, mas que não se sentiam tão confortáveis com a ideologia defendida, ou pelo menos presente apenas, exclusivamente nos estatutos dos partidos políticos do nosso país. Então eu fiz todo esse levantamento, né, mas a grande motivação lá atrás foi a minha história, né, como é que surgiu o meu começo. E daí, através do seu trabalho, também professor Gabriel Azevedo, que é vereador hoje em Belo Horizonte, também defendendo candidatura avulsa no Brasil, e vários outros que começaram a defender. E daí, hoje, tu percebe a incoerência do nosso sistema político, né, o nosso sistema eleitoral, porque nós temos um presidente da República que não tem partido, né? Ou seja, para ocupar o maior cargo eleitoral, né, o maior cargo da República, tu não precisa ter partido, mas para te ser candidato a qualquer cargo, do vereador ao presidente da República, tu tem essa obrigatoriedade. Né? Sim, então, isso inclusive contraria a lógica jurídica, e na verdade nem a lógica jurídica, isso contraria a lógica de modo geral, porque já dizia Aristóteles, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se o mais, que é o exercício do mandato, pode ocorrer sem partido político, o menos, que é a disputa pelo mandato, é absolutamente ilógico, incoerente e irracional que se exija daquele que é o menos a filiação partidária. Né? Que tem apenas a pretensão de ser, que não é. Exato. Né? A necessidade de estar filiado e aquele que exerce, né? Não, mas isso eu também trouxe na minha monografia, né, da questão da ação direta da inconstitucionalidade ADI 5081, que foi ela que determinou que não perderia mais o mandato o titular de cargo majoritário que mudasse de partido ou então ficasse em partido político. Né? Porque isso acontece até para aquela pessoa que não tem tanta familiaridade com o direito eleitoral. Acontece, o cargo majoritário é presidente da República, senador, governador e prefeito. Né? Os cargos legislativos, deputado estadual, federal e vereador. Né? Os cargos proporcionais, na verdade, porque legislativo o Senado também necessita, sim, não tem aquela vacância de perder o mandato, de ficar sem partido, sem que haja a punição de perder o mandato. Né? Exceto em alguns casos que a lei já faz o apontamento. Né? E agora temos o caso até da deputada Tabata Amaral, né? Sim. Que ela conseguiu comprovar perseguição política e acabou se desfiliando sem ter que migrar automaticamente para um partido político. Sim, isso mostra como o parlamentar ele acaba se tornando refém do partido. Exatamente. Porque a Tabata, e eu particularmente discordo de praticamente todos os posicionamentos, não é o caso, nós estamos aqui a julgar a Tabata, nós estamos aqui a fazer nenhum juízo de valor sobre essa deputada federal, até porque ela é uma deputada federal de esquerda, mas o fato é que ela se comprometeu com o seu eleitorado a votar pela reforma da Previdência. E ao votar pela reforma da Previdência, o PDT, dirigido pelo Carlos Lupe e pelo Ciro, né, tornaram o mandato dela inviável, porque a suspenderam, excluíram de todas as comissões, não indicaram a nenhuma relatoria, etc. Ou seja, buscaram de todas as formas inviabilizar o mandato dessa deputada. E coisas que com certeza acontecem justamente por, além do monopólio dos partidos políticos, eles terem essa gerência sobre o mandato. Exato, né? Exato. Porque o cargo proporcional, eles entendem que o mandato é do partido e não do candidato. Sendo que a gente, no dia a dia, percebe que hoje não tem isso. O que nós podemos vislumbrar é que o voto já é individualizado, ele já é na pessoa, é personificado. Eu vou votar no Fernando. Não me interessa o time de futebol do Fernando, não me interessa o partido que o Fernando vai ser candidato, mas eu confio e acredito nos princípios e nos valores que o Fernando defende, que o Rodrigo defende, e assim sucessivamente. Exatamente. E vamos observar mais ainda a incoerência
né? Porque o partido político ele é uma entidade privada. E a lei assim coloca em mais de uma ocasião. Porque vamos lembrar, Fernando, Direito civil, né, que o Código Civil coloca lá o partido político como uma entidade privada. E a própria lei dos partidos políticos, né, é diferente do que era a lei anterior. E eu ainda estudei, evidentemente, quando estudante, lá no final dos anos 80, né, por aquela lei, mas ainda falava-se em lei orgânica dos partidos políticos. Né? Mas a lei que sucedeu àquela antiga lei e que reorganizou os partidos políticos, ela também coloca, assim como o Código Civil, o partido político como uma entidade privada. E aí nós chegamos ao absurdo de uma entidade privada decidir se o Fernando pode ou não exercer os seus direitos políticos, que estão colocados na categoria de direitos fundamentais. Porque são os chamados, né, direitos de primeira geração, aquilo que a gente explica lá para os estudantes logo no início do curso, né, chamados direitos de primeira geração, os direitos fundamentais de participação na vida pública. O direito de votar e ser votado, a cidadania, o direito, portanto, do convívio entre os pares na sociedade. E aí nós temos no Brasil este absurdo, esta cartelização, forma um verdadeiro cartel, detendo um monopólio das candidaturas de acesso à vida pública, entidades que são entidades privadas, ou seja, no pior sentido da palavra, nós privatizamos a cidadania. Exatamente. Eu sou um fã, como conservador que sou, e tendo uma visão no plano econômico, evidentemente, liberal, sou um entusiasta da privatização. Mas temos que privatizar... Dois, professor. Somos dois. Temos que privatizar aquilo que diz respeito à intervenção do Estado indevida, privatizar todas essas estatais, delegar à iniciativa privada, né, funções que podem ser delegadas. É um absurdo o Estado entregando cartas, o Estado... Até porque hoje, né, professor, o Estado brasileiro é o legítimo pato, né? Sim. E anda nada e voa, mas não faz nada bem, não faz nada direito. Exatamente, quer dizer, ele faz tantas coisas que nada se faz direito. Então, nós vamos observar tivemos aqui a colaboração do doutor Lúcio Antunes. Ele fala, né, que o partido acaba sendo uma entidade privada com direitos públicos, contraditório na íntegra, e realmente, né? Exatamente. Quer dizer, privatizamos, né, num mau sentido da palavra, né, privatizamos a cidadania, porque são entidades privadas que definem se o Fernando, se o Mesomo podem ou não oferecer o seu nome aos demais concidadãos para a realização do certame. E o fato da democracia acaba que a gente escolhe os escolhidos. Exato. A nossa democracia, ela padece tanto de uma crise de representatividade justamente porque há um simulacro de democracia. Nós falseamos a democracia porque o povo não escolhe soberanamente quem quer. Ele escolhe quem o cacique político deixou escolher. Exatamente. Há um filtro acima do povo. E a gente vê vários projetos que acabam não prosperando em função disso, né? Exatamente. E sem falar que além dos partidos se respeitarem, porque para ser criado eles precisam de um estatuto, né? E esse estatuto discorre sobre doutrina, mas eles acabam ignorando. E eu desafio até procurar pelas câmaras de vereadores Brasil afora, pelas assembleias legislativas, pela Câmara dos Deputados, e perguntar para o parlamentar se ele conhece o estatuto e a doutrina do partido a qual ele está afiliado. Né? Olha, eu certa vez fui sondado a elaborar um estatuto de um partido político, e esse trabalho me obrigou a fazer um estudo prévio com propostas iniciais, e tive, então, por conta daquela sondagem, daquele estudo preliminar,
que ler todos os estatutos e programas, né, de todos os partidos brasileiros. E salvo algum que seja um pouco mais extremado, né, à esquerda, digamos assim, um PCO da vida, um PSTU, partidos assim mais... Né, nunca tem viabilidade eleitoral. Que nunca tem viabilidade eleitoral. Todos os outros estatutos, àquele momento em que eu fazia esse trabalho, isso já tem alguns anos, eram basicamente variações sobre o mesmo tema, porque eram todos eles genéricos dentro de um espectro de uma social-democracia. Exato. O único partido, àquela época que eu desenvolvi esse trabalho, que colocava algum lampejo, algumas linhas de questões liberais, era o PSL, mas aquele tempo nem sonhar Bolsonaro concorrendo pelo PSL, enfim, o PSL ele era um partido absolutamente inexpressivo, e aquela época de aluguel, e aquela época em que eu desenvolvi esse trabalho, o PSL tinha um parlamentar, um deputado federal, se não me falha a memória. Portanto, de lá para cá, evidentemente que a situação não mudou muita coisa. De lá para cá, a situação não mudou muita coisa. E os partidos políticos, eles, na verdade, são, como você muito bem colocou no início, eles são cartórios, eles se transformaram em cartórios, interessados na sua própria perpetuação e na maximização do seu próprio poder. Exato. Ou seja, eles estão interessados em dificultar a criação de novos partidos, eles estão interessados em maximizar as vantagens recebidas, por isso a explosão de fundo partidário, fundo eleitoral, tempo absurdo. de TV, tempo, enfim. E estão interessados na mantença dos seus monopólios. Evitando a adoção de candidaturas independentes. Essa é a realidade dos partidos políticos brasileiros. Perfeito, professor. E olha o quão grave está sendo. Né? A única forma de tu poder operacionalizar a democracia, sendo candidato, sendo protagonista, é tu estar em um partido, e nem os partidos adotam a própria democracia interna. Porque todos os partidos, sem exceção, têm dono. Né? Eles têm cacique. Os partidos políticos, não existe legenda que não tenha dono. Todos os partidos políticos têm donos. Os donos locais e os donos nacionais. E as experiências, elas são fartas. E eles não têm nem alinhamento próprio, né? Porque em determinado estado o partido coliga com um determinado candidato, no outro é com outro, adversário do de antes, e assim é uma... No recurso, eu não sei se você teve a oportunidade de analisar, eu coloquei um mapa que havia sido publicado pelo jornal O Globo aqui, que era um mapa com uma série de esferas, uma série de círculos, maiores ou menores, dependendo das bancadas. Portanto, os partidos políticos eram representados por estas esferas, por estes círculos, na verdade. Círculos menores representavam bancadas federais menores, círculos maiores, bancadas maiores. E aí depois eram traçadas linhas de partidos que haviam se coligado com outros partidos na eleição municipal, de então. E literalmente, todos, salvo na época o Novo, que havia acabado de ser criado há 3 meses ou 4 meses antes, salvo o Novo e o PCO, salvo estes 2 partidos, todos os demais partidos haviam se coligado com praticamente todos os outros, em algum lugar do país. E por enquanto o Novo ainda ele dispõe no estatuto essa proibição de coligações que não tenham os mesmos princípios e os mesmos valores doutrinários do partido. Por enquanto, né? Porque os estatutos podem ter essa flexibilização de eles alterarem a seu bel prazer também, né?
Uhum. Mas eu fiz todo esse levantamento no meu trabalho e esse estudo, e daí eu gosto muito de começar falando sempre pelo meu partido, até quando eu tenho as críticas sobre escândalos de corrupção, eu começo pelos do meu partido, porque eu estou filiado e tenho esse dever maior, né? Eu sempre digo que a minha régua moral é a mesma, seja adversário ou companheiro, correligionário, né? Porque infelizmente a gente não tem candidatura avulsa no Brasil. Mas só um exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando perceberem. O PP, partido que eu sou filiado, lançou em 2018, agora na última eleição presidencial, a vice-candidatura à presidência da República do Geraldo Alckmin com a senadora Ana Amélia, senadora gaúcha. No Rio Grande do Sul, o candidato ao Senado, Luiz Carlos Reis, apoiava o Bolsonaro, e o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, que hoje é chefe da Casa Civil, lá no Piauí, no momento que ele disputava sua reeleição no Senado, apoiava o Lula. Mas o partido tinha vice-candidatura junto com o Geraldo Alckmin. Olha que bagunça. Sim, ou seja, os partidos políticos, eles não representam mais nada. E é importante que se diga para aqueles que nos escutam que o partido político ele é uma criação do século XIX para problemas do século XIX. Exatamente. Ou seja, os partidos políticos, tal qual nós conhecemos, foram criados dentro de um contexto britânico, dentro de um contexto da Inglaterra, quando nós começávamos, né, a ter a política saindo de uma política absolutamente elitista, né, para um início de política das massas. Né? Isso na Inglaterra acontece no século XIX, basicamente, na virada do XVIII para o XIX. Né? Mas mais precisamente a conformação dos partidos políticos como o conhecemos naquele iniciozinho do XIX. E aí, Fernando, nós temos em pleno século XXI, numa sociedade hipertecnológica, onde as comunicações elas são instantâneas, você aí no Rio Grande do Sul, eu aqui no Rio de Janeiro, conversando sobre política, pessoas em qualquer lugar do Brasil ou do mundo nos assistindo. Então, em pleno século XXI, veja que o partido político ele perdeu completamente a capacidade de ser um gerador de propostas de políticas públicas. O partido político ele é só um ente carimbador, preocupado com a sua própria sobrevivência. Porque a formulação de políticas públicas, o debate, a pauta política, ela não é mais gerada nos partidos políticos. Os partidos políticos, portanto, já não mais conseguem acompanhar a velocidade social. E aí, nós, no Brasil, atribuímos a estes zumbis, digamos assim, porque são corpos que circulam, mas já não tem mais alma, né? A gente atribui a estes zumbis sociais o monopólio de acesso à vida pública, o que é um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. Até a colaboração aqui do meu professor orientador, Antônio Augusto Birman Pinto, falando que o sistema atual ele gera uma crise de legitimidade dos representantes, e isso eu trouxe também na parte crítica da minha monografia, né? Porque o que acontece? O eleitor ele vota no candidato que hoje está num partido, né? E amanhã o cara muda de partido e depois vai disputar a reeleição ainda por um terceiro, né? O que é bastante preocupante. Sim, mas é muito comum na vida política parlamentares que já passaram por 5, por 6, por 7 partidos políticos ao longo de sua trajetória. Trocam de partido como quem troca de roupa, porque a única coisa que interessa, na verdade, é o cálculo do quociente eleitoral. Qual o partido político em que, por conta da nominata, eu vou ter mais facilidade de ser eleito. Não, nós tivemos ainda o avanço, o pessoal aqui colaborando, dizendo que o Novo é o único partido que defende candidatura avulsa, espero que siga defendendo. Né? Bom, aí eu preciso fazer uma pequena correção nessa manifestação que foi feita em relação ao Partido Novo. Professor, dizendo que candidatura avulsa é uma pauta urgente, e eu, de fato, acredito que é a maior reforma política que o Brasil pode ter é a candidatura avulsa.
Sim, Pode sem dúvida concluir. nenhuma. Ela é a mãe de todas as reformas. Claro que não existe bala de prata, né? Nenhuma reforma por si só é capaz de melhorar tudo, né? Mas a candidatura independente, ela é a primeira dentre as reformas, né? E é a reforma que possibilitará que outras reformas benéficas à democracia brasileira e à liberdade individual aconteçam, né? Exatamente. Mas o que eu ia mencionar a respeito do Novo é que o Novo, ele, na verdade, na audiência pública, e eu estive no Supremo Tribunal Federal, evidentemente, acompanhando a audiência pública, e pelo Novo falaram duas pessoas, a advogada do Novo e O Marcel Van o Hatten. Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten se manifestou positivamente. Agora, a advogada do Novo, lamento informar, a advogada do Novo não foi tão generosa assim, né? E ela tem, inclusive, se você procurar, ela tem alguns artigos publicados na internet onde ela se posiciona, inclusive, de modo hostil à candidatura independente. Portanto, ali, a participação do Novo foi contrária. A participação do Marcel Van Hatten, institucional, a participação dele como parlamentar foi uma posição favorável. Aliás, porque Marcel Van muitas Hatten, vezes acaba, o que muitas vezes acaba acontecendo? Nós aqui do Rio Grande do Sul, o único parlamentar federal é o Marcel Van Hatten, que começou lá atrás na juventude do PP junto comigo, né? Então, o que as pessoas acham que o posicionamento exclusivo do parlamentar, né, pessoal dele, acaba sendo o posicionamento do partido, né? E muitas vezes... O que não é. Isso ficou muito claro, e os anais da discussão estão, inclusive, disponibilizados no Supremo Tribunal Federal, e quem quiser conferir é só ir lá, está lá a transcrição das notas, onde a advogada do Novo se coloca contrária à candidatura independente. E o Marcel pede a palavra e fala favoravelmente, né? Mas, professor, no meu estudo, eu tinha um outro problema, que não adianta a gente simplesmente adotar a candidatura avulsa no Brasil, que no meu entendimento vai ser a única forma dos partidos tentarem aperfeiçoar cada vez mais o seu funcionamento interno, para que eles tenham novos filiados, melhorar a condição do filiado, né? Porque aumenta a concorrência e naturalmente tu vai ter que buscar o teu aprimoramento, né? Para ti, na hora de tu disponibilizar a oferta, tu ter uma oferta melhor para o cidadão, né? Mas, professor, nos projetos que eu fiz o levantamento, que foi uma das partes teóricas que eu ajudei, tive essa ajuda para embasar o meu projeto e também, posteriormente, a minha monografia, foram os projetos que tratam de candidatura avulsa no Brasil, que estão tramitando no Congresso. Só que eles tratam de apoiamento. O que seria o apoiamento, né? Se tu vai conseguir ser candidato se 1/3 dos eleitores do teu município, do teu estado, do teu país abonarem a tua, sei lá, certidão de candidatura, alguma coisa assim. E realmente é algo que não tem nexo nenhum, porque o candidato filiado a um partido não precisa disso, né? O candidato só consegue ser candidato se a maioria dos membros do partido apoiar. Não é assim que funciona. A gente sabe que as convenções são muito privadas, né? Sim, na verdade, o que acontece? Eu fiz o levantamento, ocorreram 6, na verdade, agora com a Adriana Ventura, que propôs novamente então, a questão. 5 projetos. Nós temos 6, né? Porque a Adriana Ventura agora propôs na Comissão de Reforma Eleitoral, essa que votou o relatório ontem, né? Aliás, um absurdo. Depois a gente tem que fazer uma outra live para conversar sobre isso. Desde já te convido para a gente bater essa prosa. Vamos sim. O que aconteceu? Todas elas falam sobre esse maldito apoiamento. Eu sou contra. E todas elas gravitam em torno de 1%. Né? Todas elas gravitam em torno de 1%. Então, você imagina que, na verdade, o que é dado com uma das mãos, hipoteticamente, se isso fosse aprovado no parlamento, é tirado com a outra. Porque você imagina uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Eu teria que recolher
em termos de assinatura para tentar ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, 65 mil assinaturas. E a Justiça Eleitoral nem tem braço para analisar essas assinaturas. Sim, e mais, quem trabalha com partido político e formação de partidos políticos, etc., sabe que, na média, para validar uma assinatura, você precisa de coletar, na média, 4 assinaturas. São 4 assinaturas para validar uma. Então, você imagina, eu tenho que validar 65 mil assinaturas de apoiamento. Então, eu tenho que pegar 4 vezes. Então, olha a loucura que é. Olha a loucura que é. Resultado, teoricamente, se qualquer desses projetos fossem aprovados, nós teríamos uma situação em que haveria nominalmente na legislação candidatura independente, mas na prática ninguém conseguiria ser candidato independente. Não teria. A não ser um bilionário que resolvesse gastar milhões, poderia pensar ali em ser candidato independente. Mas mais do que isso, se eu pensar numa candidatura à presidência da República de modo independente, eu tenho que recolher tantas assinaturas que é praticamente o mesmo número de assinaturas para formar um partido político. Então, veja só, se exige de um único homem aquilo que... Mesmo esforço demandado para fundar um partido todo. Para fundar um partido político em 9 estados da federação, que é o número mínimo de estados que precisa ser. Então, são projetos absurdos. É aquele tipo de projeto que o parlamentar apresenta só para dizer que fez. Olha, eu defendo. Mas na prática não defende, porque ele está propondo algo que é verdadeiramente absurdo. Na época das minhas pesquisas, eu fiz esse levantamento, eu encontrei 5 estudos, né, depois que surgiu agora nessa legislatura esse outro. Eles estavam apensados, aquele que estão tramitando na Câmara dos Deputados, né, com exceção do projeto do Paulo Paim, que está no Senado, os outros todos estão na Câmara. João Derli, Renata Abreu, e não me lembro o nome dos outros 2 parlamentares agora. Mas aí, o que acontece? Só umas informações que eu acho que é importante trazer até eu entrar no ponto principal que eu comecei a falar, que é o que eu busquei, que não seria só adotar a candidatura avulsa. Na UE, uma ilha no Pacífico já acabou com os partidos políticos, né? Mas é uma ilha, tudo bem, mas é só um exemplo. O Brasil faz parte de um grupo inferior a 10%, 9, alguma coisa, de países do mundo que não permite candidatura avulsa no Brasil. Outra questão importante. Nesses projetos que estão tramitando no Congresso, eles tratam de candidaturas majoritárias, eles não tratam de candidaturas legislativas, né? O que é algo preocupante também, porque nós temos que ver que um dos maiores problemas hoje é a questão legislativa, é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados, é a Assembleia Legislativa, é as câmaras de vereadores, porque por causa da ADI 5.081, a perda de mandato do titular de mandato no mandato majoritário, ele não precisa de partido, né, a não ser para disputar a eleição. Então a gente tem que trabalhar com a questão do legislativo. Mas precisamos de uma harmonia para que essa candidatura avulsa não tenha sim uma paridade de armas com a candidatura partidária, né, e o mandato do candidato avulso tenha essa sincronia, esse mesmo poder de fogo daquela candidatura, daquele mandato partidário. Daí eu fiz o levantamento. O que nós precisaríamos? O tempo de TV deveria ser dividido por candidaturas e não por partido. Financiamento público de campanha, que eu sou totalmente contra, não usei na minha campanha, jamais usaria, né? Mas deveria ser distribuído por candidaturas e também não por partidos políticos, né? Para quem quiser adotar, tempo de TV, né? Todas essas questões importantes e também lá dentro, na atuação parlamentar, como distribuição de relatoria, comissão, quem vai ser membro, quem não vai ser membro, tudo teria que ser dividido da mesma forma para que não, por exemplo, uma bancada de 50 parlamentares pudesse ter mais poder lá dentro do que apenas um deputado, por mais que seja tenha muito mais votos, lá dentro não seja refém, né, fique aprisionado no sistema interno da Casa Legislativa e a sua atuação não possa ser líder, porque não teria uma bancada dos 100 partidos, né?
não poderia ter relatoria, não poderia ser presidente de comissão, e isso ficaria bastante prejudicada a sua atuação. E eu defendo algo que eu não sei se o senhor concorda, né? Mas para mim, eu sou entusiasta porque, sem falar da questão de representatividade, mas acredito que seria a única forma de nós termos uma harmonia concreta da candidatura avulsa no Brasil, que é o distritão. Porque daí teria essa dificuldade de tu ter coeficiente eleitoral, porque as pessoas acabam votando hoje nos candidatos, mas elas não sabem como é que funciona a escolha. Não entre os mais votados, né? Daí o candidato que teve mais votos ajuda a entrar um que fez 15 vezes menos votos do que um que poderia ter o mandato. Nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, que 11 parlamentares têm menos votos do que um candidato a deputado estadual aqui da minha cidade de Santiago. Né? Mas são deputados estaduais. E o que fez mais votos que todos esses 11 não tem mandato. Né? Olha o quão gravoso é. No momento em que falamos, o Congresso, a Câmara dos Deputados, está debatendo na Comissão Eleitoral a reforma política. E um dos pontos é o distritão. É o distritão. Como não houve consenso, o que a Renata Abreu, perdão... Mas ele é um distritão parcial, né? Ele vai ter uma transição. Renata Abreu, né? Renata Abreu, sim. A relatora. A Renata Abreu, ela propôs, no seu relatório inicial, distritão em 22 e distrital misto em 24 em diante, né? Se não me falha a memória. Para câmaras de vereadores com mais de 100 mil eleitores é distrital misto, menos é distritão. E com relação à falta de consenso, portanto, o relatório foi alterado, eles alteraram lá as pressas e colocaram a questão de um distritão misto, agora já em 22. Né? Ou seja, para aquele que nos escuta e não conhece o sistema, uma rápida explicação. Né? O nosso atual modelo é o modelo proporcional, e o nome já é autoexplicativo, porque ele está preocupado com as proporções dos votos. Né? Ou seja, divide-se, né, o número de votos válidos pelo número de cadeiras que existe naquela determinada cidade. Tem o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. E esse cálculo ele vai gerar, né, a questão do quociente eleitoral. Então, se naquele determinado estado, para eleger um deputado federal, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você precisa atingir ali alguma coisa em torno de uns 150, 180 mil votos, alguma coisa do gênero. O partido, quando atinge aquela votação, no somatório, né, dos votos de todos os candidatos, ele conquista uma cadeira. Se ele somar votos suficientes, conquistará uma segunda, conquistará uma terceira e assim sucessivamente. E se tiver a maior média, terá sobras. Exato. E aí o cálculo das sobras é mais complicado um pouquinho. Quem está nos escutando aqui vai ter mais dificuldade para entender, porque aí você vai calcular as sobras daquilo que não atinge. Mas, grosso modo falando, é isso. Atingir 180 mil votos, faço uma cadeira. Atingir, né, o dobro disso, faço uma segunda cadeira e assim sucessivamente. E, portanto, há uma proporção de representação. O distritão, para aquele que não conhece o sistema, joga tudo isso fora, tá? Joga tudo isso fora, e aí são eleitos os mais votados daquele estado. No Rio de Janeiro são 41 ou 42 deputados federais, não me lembro exatamente. Então, os 41 ou 42 mais votados são eleitos. Não se faz mais nenhum cálculo de quociente eleitoral. Tá? O fato é que a candidatura independente, ela pode conviver tanto com o distritão, quanto conviver com o voto proporcional. Porque basta pensarmos que um independente conseguisse fazer o volume de votos necessários, ele poderia ingressar. Portanto, não é óbice, não é obstáculo à adoção da candidatura independente o sistema de escolha, proporcional, distritão mas misto. Fica muito mais difícil, né, professor? Mas certamente, né, certamente que
o distritão, ele facilita essa questão, porque não há mais que se fazer cálculo, de quociente eleitoral. Eu, particularmente, não tenho uma posição fechada sobre o distritão. O distritão, a princípio, ele não me agrada muito. E lhe digo por quê. Primeiro ponto, o nosso sistema eleitoral, com voto proporcional, ele já conta com 90 anos. Já é um sistema que foi adotado lá no iniciozinho da década de 30, por influência de um gaúcho, o Assis Brasil, que foi o redator do primeiro Código Eleitoral brasileiro, chamado Código Assis Brasil. E qual é a experiência do Assis Brasil na época? Ele era um opositor do movimento de Júlio de Castilhos, e que depois Borges de Medeiros na política gaúcha. Vamos lembrar que Júlio de Castilhos vem a falecer, na época presidente da província, porque na Primeira República, os estados tinham presidentes, e depois sucede Borges de Medeiros, que por 6 mandatos, se não me falha a memória, conduz com mão de ferro o Rio Grande do Sul numa Constituição estadual que dava ínfimos poderes à à Assembleia Legislativa. E, portanto, a história de Assis Brasil é a história de quem vive no ostracismo, isolado na política, na oposição, durante décadas, não vendo a representação política das minorias. Então, ele, preocupado com este sistema e com esta situação, crime proporcional, e tendo essa história de vida, quando da possibilidade, por conta da Revolução de 30, de ser o responsável pela elaboração do Código, insere na nossa legislação o voto proporcional, na tentativa de se evitar todo aquela situação anterior, ou seja, o massacre das minorias, onde as minorias não têm representatividade no parlamento. E assim tem funcionado durante os últimos 90 anos. E acredito que esse sistema ele é um pouco difícil de explicar, mas ele não é de todo ruim e é adotado em inúmeros países. Em inúmeros países, inclusive Noruega, Dinamarca, e outros países bastante desenvolvidos, tem o número de países que adotam o distritão é muito pequeno, né, professor? São 4 países que adotam o distritão, sendo que você tem ali Afeganistão, Kuwait, e os outros 2 são arquipélagos no Pacífico. Mas, enfim, o distrital... Mas que até as cadeiras legislativas são decididas pela forma majoritária. Estados Unidos, por exemplo. Sim, aí é o distrital. Lá é o distrital. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, é o voto distrital. É o distrital puro. Exato. Então, nós temos uma situação em que eu particularmente não tenho muito bem fechado, porque, primeiro, estamos ali há 90 anos. E acho que esse não é o principal problema eleitoral brasileiro. Eu, como conservador, tendo a pensar sempre o seguinte: por que mudar às pressas? O tema não está sendo debatido pela sociedade, não vamos mudar às pressas. Mas eu defendo muito esse debate, porque a mesma coisa do apoiamento. O apoiamento já tornaria a candidatura avulsa praticamente impossível. Seria também muito difícil um candidato fazer sozinho coeficiente eleitoral, a não ser sem partido, a não ser que ele fosse um outsider. Mas pessoas, sim, mas por exemplo... vou introduzir na questão do debate aqui um ponto que pode amenizar essa sua preocupação. Por exemplo, na Primeira República e no Império, mas na Primeira República em especial, a legislação e este primeiro Código Eleitoral, ele previa os chamados partidos de ocasião. O que eram os partidos de ocasião? Eram acordos que eram feitos apenas para disputar uma determinada eleição em específico e conseguirmos somar os nossos votos. Então, vamos imaginar aqui
Fernando e Mesomo residem na mesma cidade, serão candidatos independentes, como a legislação previa lá atrás, são candidatos independentes, e temos afinidade ideológica. Ora, nós nos inscrevemos para disputar a eleição Bloco. de modo independente, né? Somos candidatos independentes, mas a nossa inscrição, nós pactuamos lá um partido de ocasião, ou seja, fazemos um bloco. E aí, para efeitos de disputa do quociente eleitoral, os nossos votos são somados. E contorna-se perfeitamente e se dá paridade de armas sem, na verdade, rompermos com o voto, com o sistema proporcional. Portanto, veja, é a lista cívica, alguém está dizendo aqui, a lista cívica, né? Que em outros países, né, recebe o nome de lista cívica. O nosso sistema, isso era chamado de partidos de ocasião, né? Que é a chamada lista cívica, por exemplo, nos países europeus. Mas né? ainda, professor, na minha pesquisa, eu achei o modelo mais apropriado ainda a adoção do distritão, né, para que as candidaturas avulsas tivessem o mesmo fôlego. E eu trato de várias questões, até a preocupação de não criarmos o partido dos 100 partidos. Exato, né? exato. A própria atuação interna tanto no Congresso quanto todas as casas legislativas. Trato também de algumas questões importantes, como a suplência do Senado, que eu particularmente sou contra da forma que é. Suplência do Senado é algo bizarro, medonho. Bizarro, completamente. Mas essa suplência, no atual sistema, ela também deveria ser composta por pessoas sem partido. E hoje, que a lei eleitoral previa a obrigatoriedade de filiação um ano antes da eleição, essa lei foi mudada para 6 meses na mini-reforma de 2015, mas ainda muitos estatutos de partidos não sofreram essa alteração, né? Mas essa obrigatoriedade de tu estar hoje para ser candidato 6 meses filiado antes, deveria ser a mesma obrigatoriedade para o candidato avulso, né? Ele não deveria ter filiação partidária no mínimo 6 meses antes do período eleitoral, para ele não sair como uma forma de vai ser mais fácil, vou me vender melhor, então vou concorrer sem partido, né? Eu trato no meu trabalho bastante essa preocupação. E na parte mais técnica, jurídica, eu trago o Tratado de São José da Costa Rica, o artigo 23 lá, que defende que toda pessoa pode ser candidata, né? E também tem uma discussão constitucional sobre o princípio da livre associação também, que é algo... Sim, ninguém está obrigado a se associar ou permanecer associado. Né? Exato, associado, não filiado, perdão. Vamos observar que, a despeito de eu não ter uma posição fechada, eu simplesmente não simpatizo muito com o distritão. Mas não sou refratário, não. Eu ainda reflito sobre o tema. Né? E como disse... Eu acho que a terminologia, o termo distritão também ficou bastante pejorativo. Exato, sem dúvida. O nome não é bom. Mas o fato é que provavelmente o distritão misto passe, né? Há uma grande chance, só que os partidos políticos eles vão estar, se adotarem isso, vão estar dando um tiro no pé, né? Porque, observe só, se são eleitos os mais votados e o quociente eleitoral deixa de ser importante, essa é uma reforma que dá mais um passo em direção à candidatura independente. Porque agora, se o distritão for aprovado, o partido passa, já era, digamos assim, de pouquíssima importância. Se o distritão for aprovado, a importância do partido político cai a zero. Porque... Por isso a minha defesa permanente do distritão. Se os eleitos são os mais votados, e não interessa quantos votos o partido político tenha amealhado naquela eleição, o partido político termina de acabar, né? Porque ele se torna absolutamente irrelevante do ponto de vista eleitoral. Matematicamente irrelevante. Né? Eu fui convidado, depois da apresentação da minha monografia, a palestrar em algumas cidades da minha região, do meu estado, fazer algumas lives também, e muitas pessoas me perguntam, então tu é a favor do fim do partido político? Digo, não
Muito então pelo contrário, eu sou defensor do aprimoramento do partido que vai acontecer através da candidatura avulsa. Exato. Porque exato. ele vai ter que procurar uma forma de melhorar. Ele vai sair da zona de conforto, ele não tem mais o monopólio, né? Aumentou a disputa, aumentou a oferta. Então eu tenho que dizer que o meu candidato é melhor do que o candidato sem partido. Sim, e o partido político ele só vai melhorar pelo incremento de competição. Pelo incremento de competição. Se não houver um incremento de competição, o partido político vai deitar em berço esplêndido, como sempre fez, porque é um cartel, é um monopólio. Há que se fazer o beijamão para conseguir entrar. Então, nessa estrutura, não há nenhum elemento motivacional ao cacique de melhorar, de ser mais transparente, de respeitar as bases, de fazer alianças éticas, de cumprir o programa partidário e assim sucessivamente, de fazer prévias ao invés de tirar o candidato do bolso do... o nosso candidato a prefeito é esse aqui. Sim, mas como? Por quê? Concentrado, principalmente, é a coisa, a escolha é muito esdrúxula, né? Sim, são feitas na calada da noite, da noite, a sombra, o candidato é esse aqui, pronto. E todo Por que mundo fulano de tal sempre se reelege, mas é que ele consegue contornar todo o sistema partidário para que ele seja a única opção, a gente escolhe os escolhidos. Essa é uma crítica. E daí quando tu vai analisar assim, o funcionamento hoje, até o fim das coligações, já ajudou a dar uma melhoradinha nos partidos. Cláusula de desempenho, mesma coisa. Tudo isso eu trato pro meu trabalho. O problema é que agora está também nessa reforma, nesse parecer que foi aprovado ontem, a volta das coligações. Veja como o sistema é forte e o sistema se autopreserva. E o fim do voto das sobras também, né? E o fim das sobras. Quer dizer, em suma, temos assunto para uma outra live, meu nobre. Vamos marcar uma data, a gente combina pelo WhatsApp aí e vamos marcar uma outra live em breve. E te convido porque essa reforma eleitoral ela tem que estar votada até final de setembro. Então, vamos marcar. Antes da eleição tem que acontecer todas as reformas eleitorais. Vamos acompanhando como está esse trabalho e aí a gente já discute mais um pouco a questão do distritão, o voto preferencial que está lá, que é uma loucura. A pessoa vai ter que votar 5 vezes. Quer dizer, isso é absurdo. É um troço assim de louco, completamente louco. Então, vamos dar alguns dias, vamos ver como é que funciona aí, o que vai ser aprovado, e logo mais na sequência, quando esse Frankenstein estiver aprovado lá no Congresso, a gente volta a se encontrar para voltar a debater os temas. Tá bom? Será um prazer, professor, e seguimos aí nessa luta permanente, ocupando todos os espaços. Eu, por mais que esteja bastante longe dos grandes centros, Santiago é uma cidade de 50 mil habitantes, quando a gente fala de candidatura avulsa, as pessoas começam a pensar e refletir, mas isso é interessante. Né? Mas é isso que eu tenho dito, Fernando. A gente precisa repetir aqui o que aconteceu no México. No México... governador, foi eleito o primeiro governador sem partido lá no México. E como é que começou lá? Começou com uma judicialização. O tema começou com uma judicialização, a sociedade civil mexicana começou a debater, lives começaram a acontecer, e o tema foi indo para a base da pirâmide, até que o tema começou a ser discussão no botequim da esquina. Nas e aí praças. a pressão social se tornou tal que o México alterou a sua legislação. Portanto, em tempos de internet, não interessa se você mora em Santiago ou em São Paulo, a maior cidade do país. Não interessa. O que interessa é que na internet todos nós podemos chegar a qualquer lugar e divulgar a boa nova. Precisamos de liberdade, precisamos de candidatura independente. E quero muito publicar em breve esse trabalho aí para que mais pessoas possam acompanhar e também usar para a base teórica dos seus trabalhos aí, para a gente forçar com que a academia brasileira comece a discutir o tema e quem sabe puxar à frente, porque a candidatura avulsa ela só venha a melhorar o sistema de representação. Nós poderíamos permitir, por exemplo, que grupos tenham candidatos dos seus princípios e seus valores. A universidade aqui quer ter um candidato a vereador, a universidade pode abraçar esse candidato, que hoje, questão de partido, não conseguiria fazer, né? Quem defende a participação das minorias necessariamente
precisa entender que o caminho não são cotas, o caminho, a criação de cotas, o caminho é a candidatura independente, porque esse grupo apoia aquele indivíduo e sem o filtro de um partido lança diretamente ele para a disputa. Com certeza. Perfeito, fazemos isso. E vamos ver se a gente escreve alguma coisa a 4 mãos aí, meu nobre. Vamos sim, vai ser uma honra. Tá certo. A gente publica um artigo juntos, tá bom? Vamos sim. Um forte abraço, meu nobre. Valeu, muito professor. Obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço. Salve a live, que eu vou baixar ela e depois vou ficar nos meus meios aqui. Certamente. Tá indo para o Instagram agora. Um abraço grande. Valeu, tchau, tchau. Abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.